A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, a desejo onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15, veja o benefício que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas 70 Santos. A Igreja 70 Santos é ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração. E de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, de que buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento. Eu faço sorteios de livro espiritual para todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação, você também vai estar recebendo orações. Além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar curtindo, seguindo, se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários. Aqui a inauguração do nosso templo físico nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de verdade. Nesse momento, nessa live, que estamos aqui para propagar, para divulgar a verdadeira palavra, e a verdadeira palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos em 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. O primeiro livro é o livro de Lucas. 1 Crônicas, com 29 capítulos. Perdão, é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao sorteio do primeiro livro de hoje. Capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Lucas, capítulo 21, que contém 38 versículos. Oferta da viúva pobre. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro de hoje, 1 Crônica, com 29 capítulos. Primeira Crônica, capítulo 26. Contém 32 versículos.
os porteiros. Conta as divisões dos porteiros dos coraitas: Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselias, Zacarias, o primogênito, Jediael, e segundo Zebedias, o terceiro Jatiniel, o quarto Elão, o quinto Joanão, o sexto Elioenai, o sétimo os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeuzabade, o segundo Joá, o terceiro Sacai, o quarto Natanael. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Você já escolheu o seu número de rebanho. A oração é a oração 4. Escolha o seu número para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa sua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu lhe apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro da oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio. Dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E hoje eu irei começar pelos rebanhos de números ímpares. Logo após eu falarei os pares.
15:55, 16:56, 15:55, 16:56. Sejam todos muito bem-vindos. Êxodo com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 10. Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10, contém 44 versículos. Para o rebanho santo, número 15, 55, 16 e 56, os israelitas confessam seus pecados, enquanto Êxodo orava e confessava, chorando, prostrado diante da casa do Senhor Deus, juntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor, e dos que temem ao mandamento do nosso Deus, faça-se conforme a lei. Levanta-te a ti e pertence-te esse negócio. Nós seremos contigo, portanto, ser forte e age. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, contém 14 versículos. A quinta visão. Tornou o anjo o que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima de 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Glórias ao Senhor Deus. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Tiago com 5 capítulos. Capítulo 3, Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos. 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Porém, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso. Não vos glories, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40, Obadias com 1 capítulo. Que contém 21 versículos. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadreados seus tesouros escondidos, todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes altemães estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja
cada um exterminado pela matança. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 11:59, 12 e 60. 11:59, 12 e 60. Terceira João com um capítulo. Terceira João, que tem 15 versículos. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu o Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes o que é nosso testemunho, que nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas a te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 1. Cantares, capítulo 1. Contém 17 versículos. Como um ramalhete de flores aromáticas nas vinhas de Engede. É para mim o meu amado, como és formosa, ó amiga minha. Como és formosa, teus olhos são como das pombas, quão formoso és, o amado meu. Quão amável és, o nosso leito é viçoso. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 2. Efésios, capítulo 2, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Efésios, capítulo 2, contém 22 versículos. 1 em Cristo. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família do Senhor Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para tornar-se templo santo do Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada do Senhor Deus no Espírito. 27, 43, 28, 44. 27, 43, 28 e 44. 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Que contém 18 versículos, saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças ao Senhor Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo-me muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Glórias ao Senhor Deus. 1:69, 2 e 70. 1:69, 2 e 70. Antes de eu sortear o livro e o capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para dar continuidade para o sorteio dos rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Só um momento.
Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Vamos ao livro para os rebanhos que eu acabei de sortear. É o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 2. Joel, capítulo 2, para o rebanho santo de número 169, 2 e 70. 169, 2 e 70. O capítulo 2 do livro de Joel contém
32 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. O dia do Senhor, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42, Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 15, para o rebanho santo de 29, 41, 30 e 42. O capítulo 15 contém 66 versículos. A herança de Judá. E Calebe expulsou dali 3 filhos de Anak, Cesaia e mãe Talmai, gerados de Anak. Dali subiu contra os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefé. Disse Calebe a quem feri, Quiriate-Sefé e a Tomar: lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. Oséias com 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 3. Oséias, capítulo 3. Contém 5 versículos. Oséias se reconcilia com a esposa. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Assim eu a comprei por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim eu quero ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao livro de Hebreus. Capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 76. O capítulo 11 contém 40 versículos. Pela fé. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles, pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. O Senhor Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. 35
e 36, 35 e 36. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 8. João, capítulo 8, para o rebanho santo de número 35 e 36. O capítulo 8 do livro de João contém 59 versículos. O Senhor Jesus, o libertador, disse o Senhor Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Segunda Reis, com 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Segunda Reis, capítulo 12. Segunda Reis, capítulo 12, que contém 21 versículos. Joás repara o templo. Era dado aos que faziam a obra e consertavam com ela o templo do Senhor. Não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque agiam com honestidade. O dinheiro das ofertas pela culpa e o dinheiro das ofertas pelo pecado não se trazia ao templo do Senhor, era para os sacerdotes. Nessa época subiu Azael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então Azael decidiu marchar contra Jerusalém. Glórias ao Senhor Deus. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Tito, capítulo 3, que contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Fiel é a palavra, quero que a proclamos com firmeza, para que os que creem no Senhor Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Salmos, o livro de Salmos, com 150 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos, 132, para o rebanho santo de número 8, 7, 63, 8 e 64. Salmos 132. Lembra-te, ó Senhor, de Davi, de todas as suas aflições. Ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 1 Timóteo, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo.
capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Que contém 21 versículos. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras para quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 30. Gênesis, capítulo 30. Que contém 43 versículos. Aumentam os rebanhos de Jacó. Depois de Raquel deu a luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos pelas quais te servi, e partirei, tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem no seu Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda a depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Êxodo com 40 capítulos e Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40. Que contém 38 versículos. É o penúltimo livro de hoje. A glória do Senhor. Então a nuvem cumpriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam viagem. Se a nuvem, porém, não se levantava, não prosseguiam até o dia em que ela se levantava. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Botei 20 versículos. Artaxerxes envia Neemias a Jerusalém. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Senhor Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, que eu leve cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número
de 1 a 22. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Antes de eu fazer o sorteio, eu irei ler um dos nossos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção para todos vocês. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, ou Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões. Vamos ao sorteio. Você que mentalizou o número 20, a mensagem para você hoje está no livro de Lucas, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você hoje está no livro de 1 Crônicas, capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu o número. Você que mentalizou o número 12, 1 Crônicas, capítulo 26. Você que mentalizou o 21, Êxodo, capítulo 10. Você que mentalizou o número 13, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou o 17, a mensagem para você está no livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1. Você que mentalizou o 15, tá? Na mensagem está no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou o número 10, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Oséias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número de 19, a mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o 16, a mensagem para você está no livro de João, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Tito. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você hoje está no livro de Salmos 132. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que mentalizou o 8, a mensagem para você está no livro de Gênesis, capítulo 30. Você que mentalizou o 7, a mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 40. E você que mentalizou o número 3, a mensagem para você está no livro de Neemias, capítulo 2. E eu vou ler para vocês mais um desafio. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo.
7º, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives de segunda nos finais de semana, pois as 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das lives. E dessa maneira o Senhor pode testificar uma palavra em seu coração. Antes de eu repetir os números que foram sorteados, eu irei apresentar mais uma das denúncias que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão.
Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Eu vou repetir para vocês o número que foram sorteados. Você que mentalizou o 20, Lucas 21, o 12, 1 Crônicas 26, o 21, Êxodo 10, o 13, Zacarias 4, o 6, Tiago 3, o 5, Obadias, o 11, 3 João, o 17, Cantares capítulo 1, o 15, Efésios capítulo 2, o 10, 2 Timóteo capítulo 1, o 8, Gênesis 30, o 18, 1 Timóteo 6, o 9, Salmos 132, o 2, Tito capítulo 3, o 22, 2 Reis 12, o 16, João 8, o 19, Hebreus 11, o 4, Oséias 3, o 1, Josué 15, o 14, Joel 2, o 7, Êxodo 40, o 3, Neemias capítulo 2. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente no espírito, ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. O meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção de benefício importante em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, compartilhando, comentando, curtindo e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para após fazer a sua obra com o Senhor Deus, receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida. E ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem seco, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas.
Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês também da Índia, Bangladesh, da Rússia, da Itália, da França, da Colômbia, da Argentina, da Espanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.